Fala galera, meu nome é David, sou professor de Sociologia. Vou trabalhar com vocês hoje aqui a prova da UEG do ano de 2016 e antes de começar nas questões eu quero fazer algumas observações. Primeiro, a UEG ela tem uma estrutura de prova que ela é diferente da maior prova que nós temos hoje no Brasil, que é a prova do Enem. Então algumas questões da UEG, como a questão que a gente vai ver agora, a primeira questão, ela é bem direta, a UEG tem isso. Ela exige um pouco mais em relação a conteúdo e algumas questões são mais diretas, né? Outra coisa é que na prova de Sociologia, a UEG dedica muito espaço aos chamados autores clássicos, né? A Sociologia clássica. Então, vocês vão encontrar bastante aí na prova de vocês, Marx, Durkheim e Weber. Ok? Então vamos aí para a primeira questão, que é uma questão que faz uma referência direta já ao Marx e ao Durkheim. Karl Marx e Emile Durkheim são considerados autores clássicos da sociologia. Ambos discutiram a questão das representações. A esse respeito, tem-se o seguinte. Letra A. Para Marx, as representações são sempre verdadeiras, tais como a religião e as ideologias vigentes. B. Para Marx, as representações são expressões falsas ou verdadeiras das relações sociais. C. Para Durkheim, as representações coletivas são categorias inatas do pensamento tal como Kant as concebeu. E D. Para Durkheim, as representações coletivas são sempre falsas, tais como o totemismo e a religião. Bom, algumas coisas importantes para a gente resolver essa questão. A questão ela está buscando entender quais são as diferenças conceituais entre o debate que o Marx e o Durkheim fazem sobre representação, só que as alternativas elas levantam alguns termos que podem confundir vocês aí. A primeira questão é a seguinte: para o Marx, ideologia é sempre uma falsa consciência da realidade. Tá? Então, toda vez que vocês encontrarem a palavra ideologia no Marx, a gente tem que se atentar para esse elemento. E a segunda questão é que para o Durkheim, as representações coletivas elas estão sempre vinculadas ao fato social. E aí, como alguns de vocês já sabem, o fato social ele é sempre geral, coercitivo e exterior. Mas a gente pode trabalhar isso mais a fundo em outros momentos. Tá? Então, retomando as alternativas, A. Para Marx, as representações são sempre verdadeiras, tais como a religião e as ideologias vigentes. Então, é falso, porque ideologia é sempre uma falsa consciência da realidade. Tá? Para Marx, as representações são expressões falsas ou verdadeiras das relações sociais. Isso é correto. Tá? Porque as representações elas podem ser verdadeiras, dependendo de que ponto de vista, de que maneira essas representações elas são analisadas e observadas, ou elas podem ser falsas caso sejam ideologias. Para Durkheim, as representações coletivas são categorias inatas. Não, elas não são categorias inatas, elas estão muito vinculadas à questão do fato social, né? E o fato social ele se estrutura de maneiras diferentes, em sociedades diferentes, então tem muito a ver com a experiência empírica, com a cultura, com a tradição e assim por diante. Para Durkheim, as representações coletivas são sempre falsas, tais como o totetismo e a religião. Não. Tá? A religião também tem muito a ver com a questão do fato social, da tradição e tudo mais, e nem sempre elas são falsas. Ok? Muito obrigado, pessoal.